Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Se Cristo te direcionou a consagração, as coisas que Ele te confiou, ou te colocou para administrar aqui nessa terra, amém? A Bíblia diz que tudo aquilo que passa pela mão do crente, do servo de Deus, é potencializado pelo poder e pelo sangue de Deus. E em nome de Jesus, eu consagro a minha vida, a minha voz, eu consagro a sua vida, a sua voz, a sua casa, a sua família, eu consagro o seu corpo, a sua mente e o seu espírito ao Senhor dos Exércitos. Todos os dias, pela misericórdia e graça do Senhor, antes de eu fazer o pão diário, eu consagro a minha vida, eu consagro a palavra que já é santa, eu consagro a minha alma e consagro os ouvidos de todos os ouvintes e participantes. E que o Senhor dos Exércitos, com a consagração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, possa te curar, possa te alcançar, possa te encher e possa te dar clareza espiritual. Minhas queridas e meus queridos, bom dia na graça de Deus. O Senhor é bom, a sua misericórdia e bondade dura para sempre. É o homem que se deixa ser perverso, mas Deus não fez, não criou homens nem mulheres perversas. As pessoas se tornam ou as pessoas se doam para o mal. Nos convém ser aquilo que a Bíblia diz que somos, homens e mulheres temente a Deus. Eu quero aqui, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por mais um dia, por você me permitir entrar na sua casa, que está consagrada ao Senhor. E quero também aqui, em nome de Jesus, estar trazendo mais um pão diário neste dia 24 de fevereiro de 2026. E hoje nós iremos falar sobre alimentos, pessoas, comidas ou objetos consagrados. Como iniciei este pão diário, você vai ver a influência no mundo espiritual para quem entende e crê que tem um mundo espiritual, que ele é mais visível, mais real do que a unha do seu dedo mindinho. No livro de 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 8, alimento sacrificado aos ídolos. Eu, particularmente, irmãos, eu tenho um irmão de sangue, meu irmão mais velho, que de tanto comer coisas consagradas a ídolos, a entidades, ele perdeu o movimento de uma mão, perdeu agora por esse dia o movimento de uma perna, e a teimosia dele vai colocar ele no leito. Mas vamos à palavra e eu já entro no contexto e finalizo como é que ele está. E você vai ver quando o homem não crê e não obedece aquilo que a palavra de Deus fala. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém cuidar, saber alguma coisa ainda, não sabe como convém. Saber mais, se alguém ama a Deus, esse é o conhecimento dele. Assim quanto ao comer, verso 4 do capítulo 8. Assim quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão
um só, que é Jesus de Nazaré. Porque ainda que haja também alguns que se achem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e um só Pai. Você que está comendo alguma comida consagrada, quando Paulo escreve esse versículo aqui, ele não está relatando apenas de comida física, nem comida natural. Ele está falando de comida palavra, ele está falando de comida ordenada, ele está falando de comida sólida e ele também fala de comida de poder. Então, se você andou ou anda com menos comida que não seja palavra, que não vem da divindade, da trindade de Deus, vigie. Vigie, porque tudo aquilo que não é consagrado ao Senhor é consagrado a outros senhores. E esses senhores, eles podem influenciar na sua vida, na sua saúde, na sua vida espiritual principalmente. Por quê? Vamos à comida sólida, que é a nossa comida cotidiana de todos os dias, irmãos. Quem já participou, quem trabalhou, quem buscou auxílio enganoso nesses auxílios de terra, que eu não quero citar religiões, você sabe que lá as oferendas são pedidas comida além do seu dinheiro. Então, quando se leva um prato de alimento para interferir na saúde, na vida, no casamento, no trabalho ou no chamado de alguém, tudo aquilo que você ofertou dentro daquele alimento, ele vai voltar para você. Se você levou pimenta, a sua vida vai ser uma pimenta aqui na terra, viu? Você não vai ter paz de espírito, porque você plantou o mal, pagou contra a vida de um ser humano. Aí você vai comer do mesmo prato que você pagou. Então, o que é que você tem se alimentado? Eu não tenho paz. Dentro dessa casa só há contenda. Você ofertou pimenta? Você ofertou farofa? A farofa, ela não se une. A farinha, ela não é unitária. A farinha, ela é removível. Você pode juntar a farinha, a não ser que você faça um pirão, mas a farofa. E nesses trabalhos aí, pede farofa. Por quê? Porque traz desunião, traz contenda e traz uma mente perturbada. Então, se você ofertou pimenta, farofa, bebida, cachimbo e etc., tudo isso você vai colher. Aí você vai fazer o quê? Você tem que repreender, tirar do mundo espiritual tudo que você consagrou e não comer das comidas que foram consagradas a espíritos. Tem pessoas hoje que conhecem a Bíblia, lê a palavra, mas fica comendo comida consagrada a deuses. Aí faz o seu jejum anual, faz o seu jejum mensal, faz o seu jejum semanal e não vê Deus fluindo. Por quê? Porque eu comi uma comida que a minha vizinha trouxe. Você sabe a procedência? Você sabe se ela consagrou? Qual foi o Deus que ela abençoou a comida? Voltando aqui o caso do meu irmão mais velho, Edivaldo Rocha, mais velho do que eu, 2 anos, está praticamente, irmãos, paralítico, porque ele mora no Rio de Janeiro. Toda noite, quando ele vinha do trabalho, que ele encontrava uma oferenda na esquina, para se amostrar o endemoniado, ele ia lá e comia. Tinha frango, comia. A bebida, ele pegava também e bebia. E uma certa feita, eu falei com a esposa dele, ela mandou uma foto faz tempo. Ela mandou uma foto, disse: Alessandra, olha o que o teu irmão faz, mulher. Ele achou um trabalho ali que era para feitiço de amarração, tinha champanhe, tinha cigarro, tinha um frango assado. E por fim, ele comeu o frango sentadinho lá mesmo, tomou champanhe, levou o cigarro
e o resto ele desperdiçou com os pés. Então aquilo ali tinha um Deus para receber. Foi ofertado a espírito. E ele, por ignorância ou teimosia, comeu e o saldo da conta chegou. Passando-se mais de 15 anos, hoje ele se encontra inválido de uma mão. Eu tenho prova, fotos. Está encostado pela Previdência, porque sempre foi trabalhador, mas ele achava que ali era brincadeira e eu até alertei, eu digo, não faça isso. Aí com certeza tem um dono, você vai entrar na guerra que não é para você e quem pagou e quem vai receber não vai querer dividir e você vai pagar a conta. E não deu outra, minhas irmãs. Está doente, enfermo, paralítico, porque o mundo espiritual ele não entende como uma brincadeira ou um engano. Tudo que você planta, que chega no mundo espiritual, tem uma veracidade de cumprimento. Se eu profetizar, se eu repreender o mal, em nome de Jesus, ele tem que entender que naquela pessoa ele não pode tocar, só se Deus permitir. Porque no mundo espiritual e físico há uma legalidade de salvação e de proteção. Então, cuidado quando você, na Semana Santa, toda semana é santa, você receber um prato, você receber pão, você receber algum tipo de objeto para você. Tudo que é consagrado a deuses da terra não pertence ao nosso Deus poderoso. Então vigia. Pessoas que não estão tendo o seu jejum respondido é porque não lembra que dentro de si tem comidas consagradas tapando o entendimento. Eu já vi pessoas com problemas estomacais sérios, com problemas de pele sério, porque comeram comidas que foram consagradas e por fim uma vizinha, que eu não vou citar nome, ela ficou louca depois que ela comeu, porque nem todo mundo que vai levar uma comidinha para você tem a intenção de agradar você com tempero ou bondade. Ela finalizou um relacionamento com uma certa pessoa e a mãe desse rapaz procurou essas pessoas que trabalham nas trevas por mentira, porque quem procura esses lugares são gente que não tem a luz de Cristo e não crê que Jesus existe. Aí vão ouvir e pagar por aquilo que acha que é verdade. E a mãe desse rapaz gritou em alto som que enquanto ela vivesse, ela ia viver, ela ia andar como uma louca. E levaram para ela. Era aniversário dela, levaram uma marmita muito linda, recheada, e a irmã dela é viva ainda para contar a história que essa moça comeu. Com 15 dias depois, ela começou a ter perturbação. Ela começou a ver vulto, ouvir vozes, coceira no corpo e, por último, queda de cabelo. E levaram para médico, e levaram para psiquiatra, e ela perdendo o sentido. E, por fim, começou a andar. Ela andava quilômetros, irmão. Andava, falava, chamava o nome dessa pessoa, falava que via essa pessoa, vomitava a comida. E quando foi uma certa feita, de tanto ela andar sem destino, que a família nunca procurou uma igreja evangélica para pedir oração, nem para expulsar, nem para quebrar essa macumba maligna que vem até em forma de um cafezinho e ela se despedaçou em cima de um carro. E ela saiu de uma esquina em uma carreira e o carro não pôde como frear, ela se esbarrou em cima e veio a óbito. Então isso é de pessoas que eu conheço. Então vigia com quem te leva comida. Consagra, faz a sua compra de mercado, consagra antes de guardar no armário, antes de colocar na geladeira, porque o inimigo ele não está para brincadeira. Se ele não pode entrar na sua casa porque tem fogo e o sangue está na porta, ele entra através de um alimento, através de uma roupa, através de um presente, através da nossa própria boca. E pode ter certeza, quem faz isso contra cada um de nós, que Deus repreenda, não é pessoas de longe, é pessoas que têm acesso à nossa vida.
Pessoas que têm acesso à nossa casa, mas o Senhor tem o poder para desfazer, para quebrar, para anular, para repreender todo o pacto que fizeram através de comida. E agora eu convido você para orar. Você aí mesmo, se você crê no poder de Deus, coloque a mão sobre o seu ventre, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu ventre e repete comigo: Senhor dos Exércitos, se eu comi comida consagrada a Iemanjá, a Beuzebu, ao príncipe das moscas, as pombagira, a Enxumirim, a Cosme e Damião, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Passa com o teu fogo sobre o meu ventre, sobre o meu intestino delgado, intestino grosso, e limpa, que eu venha expelir qualquer comida, que eu venha vomitar e que ela venha ser repreendida e cancelada qualquer influência dela. Se ela veio envenenada, com palavras para travar minha vida, para enfermar o meu corpo, para destruir o templo do teu Espírito, eu repreendo pelo sangue de Jesus e me cubro e me curo. Deus poderoso, arranca, Senhor, essa comida consagrada, que foi consagrada a São João, foi consagrada a São Pedro, foi consagrada a Luzia, foi consagrada na encruzilhada, na cachoeira, no rio, foi consagrada, Senhor, no portão, foi consagrada no frango, na pimenta. Ai, Jesus, eu estou toda arrepiada, no perfume, na farofa. Onde quer que esteja a minha foto, a foto dos meus filhos, diga comigo. O Senhor dos Exércitos manda o anjo lá agora. Repreenda esse fluxo intestinal, estomacal, toda comida consagrada que forma esse refluxo agora seja queimado. O médico já fez exame, Senhor Jesus, nesse abdômen, nesse estômago, e não consegue detectar a enfermidade, porque a enfermidade é espiritual. Mas a partir de hoje, usando o poder e a autoridade de Cristo, eu ficarei limpa. E nenhum trabalho arriado vai prosperar na minha vida, na minha saúde, no meu corpo, na minha casa, na vida dos meus filhos. Pratos que foram oferendados pela vida sentimental. Senhor dos Exércitos, repreenda agora, Senhor. Há um demônio que fica, Senhor, guardando as oferendas, para quando a pessoa, Senhor, gostar de alguém, a pessoa, Senhor Jesus, desanime. Mas nós pedimos o sangue do Cordeiro, que onde quer que estejam esses pratos de mentira, de enganação, de bruxaria, de comida consagrada, ela seja agora queimada, 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 queimada. Teve macumba que entrou através da bebida consagrada, através do champanhe, através da cerveja, através do uísque, através do energético, do vinho. Quando esse homem bebe ou essa mulher, ele começa a desmoronar, começa a se sentir afeminado. O Senhor repreende em nome de Jesus. O Senhor queima em nome de Jesus todo cigarro consagrado, toda chupeta do inferno. Eu repreendo e que Jesus lave a sua boca com sangue, que Jesus lave a sua língua com sangue, que o seu paladar seja o paladar de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, pessoas vão começar a vomitar agora, porque Deus está expelindo para fora o gosto de sangue, o gosto de ovo, o cheiro de sabão em pó, o cheiro de cigarro, o cheiro de droga, seja agora queimado. Queimado e desfeito pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Coloque a mão na garganta. Esse bolo que está na tua garganta foi comida que entrou através de bala, através de chiclete, através da sua fotografia riada na mata. Pessoas que gostam de fazer trabalho em banheiro, porque banheiro tem parede úmida. Ali sempre haverá um espírito de enfermidade dentro daquela casa, mas o Senhor visita esse banheiro agora. Queima com fogo, Senhor. Manda embora agora tudo que foi enviado ou atraído para esse banheiro, onde foi incensada velas
Deus repreende. E a porta do banheiro agora vai bater. Mas não é espírito. É Jesus limpando. Ele passa agora na tua casa e repreende toda comida que foi ofertada aos espíritos, a Exu, trancando a sua vida, repreendendo os seus caminhos, tocando na tua finança. Lembre se uma vez na sua vida você já procurou esse tipo de trabalho e o que você levou, que é muito importante, porque tudo que você ofertou lá, você vai ter sintomas se você não pediu perdão a Deus e se arrependeu e tirou do mundo espiritual. Em nome de Jesus, amém? Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe. Clama a mim, respondi-te-ei e anunciarei coisas grandes. Na graça de Deus. O Senhor é bom e não brinca com aquilo que você não conhece.